Olhem só esse paraíso, gente. Pois é, o mar sempre foi o meu lugar favorito e até hoje permanece igual. Tô chegando no fim de um ciclo, começo de um novo, e normalmente eu sempre fico introspectiva nessa altura, porque foi através dessa época do ano onde eu comemoro aniversários que eu tomei a decisão de me escolher. Começou em 10 anos atrás, quando era 2019, quando eu ainda tinha saindo dos 18 para os 19 anos. Eu estava passando por uma época mais difícil da minha vida, onde pela primeira vez eu pensei em cometer o suicídio. E é interessante lembrar de tudo isso agora, 10 anos depois, e pensar o que eu teria perdido se eu tivesse desistido. Sabe, o fato de permanecer tentando me trouxe aqui, a viver realmente a realização de um sonho. Viver perto do mar, ter um pouco mais de liberdade, viajar, conhecer outros países, conseguir minha independência financeira, confiar e acreditar mais em mim, porque tudo começou a partir daí. Há 10 anos atrás eu conheci a física quântica através do segredo, do The Secret, né? Um documentário que fala sobre o poder da mente, a lei da atração. E ali eu comecei a entender que eu não era uma vítima, que eu era responsável da minha própria vida e de que forma eu poderia transformá-la. E eu percebi que a transformação começaria a partir do momento que eu entendesse quem eu era, o que eu gostava de fazer, o que me trazia essa energia de alegria, de felicidade, de bem-estar. E uma das coisas que estavam lá era isso aqui, o mar. O mar sempre foi o meu lugar favorito, o lugar que eu podia ser eu, que eu podia estar na água, aproveitando o sol, contemplando a natureza e me sentia tão calma, tão alegre, tão feliz. E aí eu pensei, ok, já que eu preciso focar em mim e acreditar mais em mim, então todo meu aniversário eu vou realizar um sonho. Então eu comecei a criar uma lista dos sonhos, onde eu coloquei todas as coisas que eu queria realizar. E eu lembro que a primeira delas que eu fiz foi fazer uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu nunca tinha saído da cidade de São Paulo, então eu queria muito conhecer outros estados, principalmente o Rio. E a verdade é que eu não tinha condição financeira para isso. Mas lembra, eu assisti o The Secret, o poder da mente. Tudo seria possível se você acreditasse. Então eu sentei com um caderno, que era o que eu tinha, e escrevi exatamente tudo que eu queria para que o meu aniversário fosse um aniversário feliz, que eu tivesse e pudesse viver essa experiência. Então eu coloquei com detalhes lá, o que eu queria fazer, as coisas que eu queria conhecer, as pessoas que eu queria ter novas experiências. Enfim, eu não sabia como isso ia acontecer. Como eu mencionei, eu não tinha os meios financeiros para isso, mas as coisas aconteceram. E depois daquela época eu nunca mais parei. Nunca mais parei porque eu não só entendi o que era aquilo, mas eu vivenciei aquilo na prática. Imagina que você vai fazer viagem para um estado diferente e as coisas simplesmente acontecem. Eu continuei sem os meios financeiros, mas as coisas aconteceram. Eu fui fazer uma viagem, fiz voluntariado lá pela primeira vez, fui convidada para almoçar. No meu aniversário eu tive bolo, ganhei presente, fiz amigos de países diferentes, aprendi a falar espanhol, ganhei muitas experiências e principalmente o entendimento sobre o poder da minha mente e do amor próprio. Toda aquela experiência de viver, né, no mar, perto do mar, no Rio de Janeiro, com outras pessoas, me fez perceber que era mais daquilo que eu queria vivenciar. Eu queria desfrutar o mundo, porque viajar me fazia me sentir bem, me fazia me sentir feliz. E isso me dava poder de criação, de criatividade. E interessante, né? Que eu pensei em desistir da minha própria vida, mas então eu escolhi viver e hoje eu tenho tantas histórias para contar. Histórias sobre como eu vim morar em Portugal, histórias da minha primeira viagem para o Rio de Janeiro, histórias dos meus 20 países que eu conheci em 5 anos, história de como foi viver essa vida de imigração, o contato com a minha família, a realização do sonho de criar
novas habilidades e conhecimentos, aprender sobre novas culturas, falar novos idiomas, e principalmente poder conhecer quem eu sou, assumir meus cachos, gostar do meu corpo como ele é, entender quais são os lugares que me trazem um poder positivo, de alegria, de êxtase, de conexão, e quais são aqueles ambientes que me descarregam, que me deixam drenada e que me fazem me distanciar dos meus próprios propósitos. Então esses momentos, eu sempre tiro momentos para pensar, mas o meu momento especial é o meu aniversário, onde eu realmente, mais do que um ano novo, é onde eu fecho o meu ciclo, né? Onde eu ganho mais um ano para viver, mais um ano para fazer novas escolhas, mais um ano para poder me conhecer mais um ano para poder decidir como será essa jornada, né, daqui para frente. Então, este é meu aniversário, mas este é meu presente para você. Eu te convido a se conhecer mais. Aproveite esse tempo para se conectar e aprofundar uma conexão extremamente profunda com você. Foi isso que mudou minha realidade. Foi assim que eu saí de um processo de depressão para querer viver. E eu não usei medicamentos, mas eu usei do conhecimento da base da física quântica, do poder da mente, da lei da atração, conhecimentos sistêmicos, neurociência, meditações, respirações, e há muitos métodos que estão disponíveis agora para você que pode realmente transformar a sua vida, porque eu sou a própria vida de que isso é possível. Foram mais 10 anos que eu ganhei porque eu escolhi viver. E eu digo, tem valido muito a pena. E eu sou tão grata por poder hoje concluir mais um ano de vida e poder compartilhar com vocês esse paraíso, que hoje eu chamo de lar.